Ai daqueles que atraem a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado como se fosse com uma corda de carroça. Isaías capítulo 5, versículo 18. O texto começa com ai, mas quando recebemos um ai neste livro de bênçãos, ele é enviado como um aviso para que possamos escapar do sofrimento. As desgraças de Deus são melhores do que as boas-vindas do diabo. Deus sempre visa o bem do homem e apenas coloca o mal diante dele para que ele possa se desviar dos perigos de um caminho equivocado e assim escapar do mal que está no final dele. Pense que não sou cruel neste momento, porque minha mensagem parece dura e contém um tom de tristeza em vez de alegria. Pode ser que seja muito agradável para vocês por muito tempo, queridos amigos, ficarem descontentes por um tempo. Pode ser que os sinos ressoem em seus ouvidos para sempre se esta noite, em vez do som da doce harpa, você ouviu o clarim estridente que o levará à reflexão. Talvez, ai, 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 embora deva soar como um barulho terrível em seus ouvidos, possa ser o meio de levá-lo a buscar a encontrar seu Salvador. E então, por toda a eternidade, nenhum sofrimento jamais chegará perto de você. Que o bom Espírito de toda graça coloque poder em minha advertência para que você possa lucrar com ela. Este é um texto muito singular. Não é muito fácil entendê-lo à primeira vista. Aqui estão alguns que dizem que puxam o pecado com cordas de vaidade, que são bastante delgadas e ainda se o puxam como se fosse uma corda de carroça, que é bastante grossa. Eles estão atrelados ao pecado e os vestígios parecem frágeis, insignificantes e logo se rompem. Você dificilmente pode tocá-los, pois são uma mera farsa, uma ficção, vaidade. O que pode ser mais fino e mais fraco do que as teias de aranha da vaidade? No entanto, quando você tenta quebrá-los ou removê-los, eles se revelam cordas de carroça ou rastros de carroças, adaptados para suportar a atração de cavalos ou bois, motivos que não têm força lógica e que não prenderiam um homem razoável nem por um momento, são, no entanto, suficientes para manter a maioria dos homens em cativeiro. Tal escravo é o homem da iniquidade, que motivos indignos e razões indefensáveis que não parecem mais fortes do que pequenas cordas, no entanto, o prendem como se fossem laços de aço, e ele é preso à carroça carregada de sua iniquidade como um cavalo é preso por uma corda de carroça. Esse é o nosso assunto neste momento, e que Deus o torne útil para muitos. Além de todas as coisas, eu gostaria que você fosse salvo. Você que está sendo puxado pelas amarras do pecado. Deus conceda isso, que o Espírito livre o liberte. Vamos explicar a descrição singular. Aqui estão pessoas atreladas à carroça do pecado, atreladas a ela por muitas cordas, todas leves como vaidade e ainda assim fortes como cordas de carroça. Deixe-me dar uma foto. Aqui está um homem que, quando jovem, ouviu o Evangelho e cresceu sob a influência dele. Ele é um homem inteligente, um leitor da Bíblia e um tanto teólogo. Ele frequentou uma aula bíblica. Era um aluno competente e conseguia explicar grande parte das Escrituras, mas gostava de leveza e frivolidade. Ele fez da religião um divertimento e das coisas sérias um esporte. Ele frequentava os sermões para poder falar deles e dizer que tinha ouvido o pregador. Depois do sermão, quando outros ficaram impressionados, ele ficou alegre. Descobrir algum erro no pregador, na sua pronúncia, na construção gramatical de uma frase ou numa citação errada de um poeta, e isso mencionava com gosto, ignorando tudo de bom que se falava. Esse era apenas o seu jeito. Ele não tinha nenhuma intenção de magoá-lo. Pelo menos, ele teria dito se alguém o reprovasse seriamente. Ele ficou preso a essa insignificância religiosa, mas era um cordão de vaidade, pequeno como um fio de carga. Anos atrás ele começou a ficar preso ao seu pecado por esse tipo de ninharia, e no momento não tenho certeza se ele alguma vez se importou em ir e ouvir o Evangelho ou ler a palavra de Deus, pois ele passou a desprezar isso com o qual ele brincou. O pensamento desenfreado degenerou em um escarnecedor malicioso.
Sua corda tornou-se uma corda de carroça. Sua vida é toda insignificante agora. Você não poderia deixá-lo sério. Ele passa o seu tempo em uma risadinha perpétua. Cada coisa sagrada é agora tema de comédia. Como Belzazar, ele bebe vinho nos vasos sagrados do templo. A sinceridade tem uma graça própria, e um espírito ousado une a alegria e o riso ao seu carrinho, e subjuga todas as faculdades da mente a Deus, nem mesmo exceto o humor. Mas este homem não reconhece nenhum senhor dentro de seu coração, mas ri das verdades mais solene e não parece capaz de nada maior ou melhor. Sua vida é um escárnio. Ele tiraria uma pena da asa de um anjo e a usaria no boné. No dia solene de Pentecostes, ele teria feito um desenho das línguas fendidas na unha do polegar, para poder mostrá-lo como uma curiosidade. Não há nada sagrado para ele agora, nem haverá até que ele esteja no inferno, e então ele terá acabado com suas zombarias e escárnios. O hábito de ser desdenhoso tornou-se uma corda para ele e o mantém mais seguro. Eu digo, rapazes, quebrem essas cordas miseráveis da vaidade antes que se transformem em cordas de carroça. Enquanto ainda houver apenas um fio fino, quebre-o antes que o fio se junte ao fio, e aquele para o outro e aquele para o outro, até que se torne um cabo, que nem mesmo um gigante poderia separar. Há muitos casos lamentáveis de insignificantes que se transformam em escarnecedores, e seria uma pena que você fornecesse mais ilustrações. Evite brincar com a religião, assim como evitaria os palavrões ou palavrões comuns, pois em sua essência ela é irreverente e travessa. Vi a mesma coisa assumir outra forma, e então apareceu como um questionamento capcioso. Não temos medo de ser examinados sobre qualquer coisa na palavra de Deus, mas tememos um espírito questionador. Eu, por exemplo, acredito que quanto mais a palavra de Deus for peneirada, mais plenamente ela foi confirmada. O resultado foi a melhor compreensão de seu ensino. O ouro puro brilhou ainda mais ao ser colocado no cadinho. Mas há um hábito que começa assim: não vejo isso, e não entendo aquilo, e não aprovo isso, e questiono aquilo. Isso transforma a vida em um emaranhado de espinhos e sarças, onde 10.000 pontas afiadas de dúvidas estão para sempre dilacerando a mente. Este estado de dúvida lembra o sim, Deus disse, da velha serpente. Se a afirmação feita fosse o contrário, o cavaleiro a teria questionado, pois essa está fadada a duvidar de tudo. Ele é alguém que poderia tomar qualquer um dos lados e refutar, mas nenhum dos lados e defender. Ele poderia fazer como o eminente advogado, que havia cometido um erro quanto ao seu lado do caso, e levantou-se e apresentou todos os argumentos de forma muito reveladora, até que o advogado de seu cliente sussurrou para ele: "Você fez por nós, você fez isso por nós, você fez isso por nós." Usou todos os argumentos contra o seu próprio cliente. O advogado parou e disse: "Meu senhor, eu lhe contei tudo o que pode ser invocado contra o meu cliente por aqueles do outro lado, e agora vou lhe mostrar que não há nada nas alegações." E com igual inteligência ele passou a refutar o que havia provado antes. Existem mentes construídas de tal maneira que podem agir de todas as maneiras, exceto de cima para baixo. Seu maquinário é excêntrico. Seria um enigma para a língua mais hábil descrevê-lo. Gosto das consciências antiquadas que sobem e descem, sim e não, certo e errado, verdadeiro e falso. O tipo que é simples e não precisa de grandes intelecto para compreender os seus métodos. Estamos nos tornando tão cultos agora que muitos se tornaram como a velha serpente, mais astutos do que qualquer animal do campo. As consciências recém-formadas agem com base no princípio do compromisso e da política, o que não é nenhum princípio. A cada pergunta eles respondem sim e não. Qual é a hora do dia? Pois é, sim ou não, de acordo com o relógio, ou de acordo com o clima, ou mais geralmente de acordo com o bolso das calças, pois muito depende disso. Praticamente muitos estão dizendo:
De que lado do pão está a manteiga? Diga-nos isso e então lhe diremos em que acreditamos. Pessoas desse tipo começam primeiro com um espírito questionador, depois passam para um espírito contestador, depois para um espírito vaidoso e depois para um espírito perpetuamente questionador. No caso a que me refiro, não há nada sério, pois quando um homem é questionador sincero e está disposto a receber uma resposta, ele está no caminho certo para a verdade. Mas quando ele apenas questiona e questiona e questiona e nunca para obter uma resposta e não passa de um monte de disputas que não vale a pena eliminar. A última coisa que ele quer é uma resposta, e o que ele mais teme é ser obrigado a acreditar em qualquer coisa. Tal homem finalmente é amarrado como se fosse uma corda de carroça. Ele se torna ateu ou pior, pois toda a capacidade de fé se afasta dele. Ele é tão frívolo quanto Voltaire, cujo forte parecia ser ridicularizar tudo. Você não pode salvá-lo. Como a fé pode chegar até ele? Como ele pode acreditar em quem deve ter tudo explicado? Como ele pode acreditar no próprio Cristo quando ele o requer, antes de mais nada, submeter-se a um catecismo e ser obrigado a responder às perguntas? Tome cuidado para não amarrar sua alma com cordas de ceticismo. Tome cuidado com o espírito que nega a verdade. Deus o ajude a quebrar os laços. Pergunte, mas aceite a verdade e seja sincero em sua decisão de que, se provar todas as coisas, também reterá o que é bom. Estar sempre usando a peneira, mas nunca usar o moinho, é um trabalho de fome. Estar sempre procurando adulterações, mas nunca beber o leite genuíno, é um hábito tolo. Discutir é uma maldição e criticar é um crime. Fuja dele enquanto ainda é apenas como uma corda de vaidade, para que não se torne uma corda de carro que o amarrará firmemente. Ouça alguém dizer: "Isso não me toca." Não caí nem em brincadeiras, nem em questionamentos. Não, mas talvez você seja um prisioneiro preso por outras cordas. Alguns têm uma aversão natural às coisas religiosas e não podem ser levados a atendê-las. Deixe-me qualificar a afirmação e me explicar. Eles estão bastante preparados para frequentar um local de culto e ouvir sermões, e ocasionalmente ler as Escrituras e dar o seu dinheiro para ajudar em alguma causa benevolente. Mas este é o ponto em que eles traçam o limite. Eles não querem pensar, orar, arrepender-se, acreditar ou trabalhar de coração sobre o assunto. Pensar, você sabe, é um trabalho estranho e para eles é um trabalho desconfortável, porque não há muita coisa em suas vidas que os alegraria se pensassem nisso. Eles preferiram não ver a nudez da terra. Há uma coisa feia com a qual eles não querem ter muito a ver, chamada arrependimento. Disso eles exigem muito, mas são avessos a isso. Quanto mais as crianças não gostam de remédios, mais precisam deles. E o mesmo acontece com o arrependimento. Essas pessoas preferem fechar os olhos e seguir em direção à destruição do que parar e ver o perigo que correm e voltar atrás. Pensar no passado, ora, eles podem ter que lamentá-lo. E quem está ansioso pela tristeza? Depois ocorre uma mudança de opinião e eles ficam bastante tímidos quanto a isso, pois eles são quase sem coração e não gostam de bisbilhotar profundamente. Se houvesse algo a ser feito que pudesse ser feito em 1 ou 2 dias, se houvesse alguma peregrinação a fazer, alguma penitência a suportar, alguma roupa a ser usada, eles não se importariam com isso, mas com pensamento, arrependimento, oração e buscando a Deus, eles não podem suportar tais exigências espirituais. Se houvesse algum sacrifício a ser feito, eles fariam isso, mas estar em paz com Deus, buscar ser renovado no espírito de sua mente, bem, eles não têm intenção de fazer isso. O mundo está em seus corações e eles não desejam retirá-lo. Eles ouviram algumas pessoas dizerem que toda conversa sobre Deus, a alma e a eternidade é uma conversa monótona, puritana.
Então eles pegaram uma expressão como os papagaios costumam fazer e dizem: não, não queremos ser puritanos. Nós não queremos ser puritanos. Nós não queremos ser puritanos. Não me importo em ser extremamente preciso e justo sobre muitas coisas. Que miséria é que existam pessoas presas por cordas de vaidades como essas. São sentimentos irracionais, aversões insanas, preconceitos injustificáveis. O Senhor te salva deles e, em vez disso, te deu uma mente para conhecê-lo e um coração para buscá-lo. Ora, quando comecei a sentir uma sensação de pecado dentro de mim, resolvi que, se existisse algo como nascer de novo, eu nunca descansaria até que soubesse disso. Meu coração parecia decidido a saber o que significava o arrependimento e o que significava a fé, e a conseguir a ser completamente salvo. Mas agora descubro que um grande número de meus ouvintes desiste de todo trato sério consigo mesmo e com Deus. Eles agem como se não quisessem ser felizes para sempre. Eles pensam duramente no bom caminho. Veja, é um trabalho tão radical, a regeneração atinge tão profundamente e torna o homem tão atencioso. Quem sabe o que pode ter que ser abandonado? Quem sabe o que pode ter que ser feito? Ó, meu ouvinte, se você se entregar a tais objeções, atrasos e preconceitos nos primeiros dias de sua convicção, pode chegar o tempo em que esses pequenos fios de carga estarão tão entrelaçados uns com os outros que formarão uma grande corda de carroça e você torne-se um opositor de tudo o que é bom, determinado a permanecer para sempre atrelado ao grande carro de suas iniquidades e assim perecer. Deus te salve disso. Conheço alguns homens que são atrelados a esse carro de outra maneira, e isso é por deferência aos companheiros. O jovem gostava de tudo que era bom, mas não suportava que alguém lhe dissesse na manhã de segunda-feira: então você estava em um local de culto no domingo? Ele não gostava de dizer abertamente: é claro que estava. Onde você estava? Mas ele disse: bem, ele deu uma olhada na capela, ou foi até a Basílica de São Paulo, ou a abadia para ouvir a música. Oh, diz alguém, ouvi dizer que você estava no tabernáculo outro dia. Sim, ele entrou por curiosidade, só para ver o lugar e a multidão. É assim que ele diz, como se tivesse vergonha de adorar o seu Criador e de ser encontrado observando o sábado. Oh, pobre covarde! Esse jovem, em outra ocasião, foi acusado de ter sido visto na sala de inquérito ou de chorar durante um sermão solene. Ele disse que foi bastante comovente e ficou um pouco entusiasmado e persuadido demais, mas pediu desculpas ao diabo e implorou para que não ouvisse mais nada sobre isso. Ele começou a dar lugar a seus amigos ímpios e logo se tornou o alvo deles. Um companheiro puxou a orelha para um lado e o outro puxou a orelha para o outro, e dessa maneira ele desenvolveu orelhas realmente muito compridas. Ele não errou muito no início, mas tendo permitido que os homens pecadores o selassem, eles tiveram o cuidado de montá-lo cada vez mais forte com o passar dos dias. Foi apenas uma espécie de negócios que o impediu de pecar por uma espécie de cortesia perversa, mas depois de um tempo, ele se tornou submisso aos seus iguais e bajulou seus superiores, cumprindo suas ordens, mesmo que isso lhe custasse a alma. Ele estava muito mais atento à vontade e ao sorriso de algum camarada absolutamente cruel, muito mais atencioso com a opinião de um tolo do que com o beneplácito de Deus. É uma coisa chocante, mas não há dúvida de que muitas pessoas vão para o inferno pelo amor de serem respeitáveis. Não há dúvida de que multidões penhoram suas almas e perdem seu Deus e seu céu apenas para permanecerem bem na avaliação de um degenerado. Aos jovens perderem a alma por causa da vaidade, pecando na esperança de garantir o amor de uma juventude sem cérebro e sem coração. Os jovens abandonaram toda a esperança de salvação para que pudessem ser considerados homens cultos. Eles negaram a fé para serem considerados livres pensadores, por aqueles cujas opiniões não valiam a cabeça de um alfinete.
Eu lhe cobro, querido amigo, se você está começando a ser escravo de outras pessoas, quebre esses laços miseráveis e degradantes. Desprezo a escravidão mental em que muitos se gloriam. O que importa para mim hoje o que alguém pensa de mim? Neste aspecto, sou mais livre dos homens. No entanto, conheço ocasiões em que, se tivesse cedido ao fio da mochila, logo teria sentido a corda da carroça. Aquele que peca para agradar seu amigo está tornando para si a escravidão mais cruel do que o escravo africano jamais imaginou. Aquele que deseja ser livre para sempre deve romper as cordas antes que elas se transformem em correntes. Alguns homens estão caindo na escravidão de outra maneira. Eles estão formando hábitos graduais de maldade. Quantos jovens nascidos e criados em associações cristãs fazem isso? É um golezinho e tão pouco. Eu não tomo mais de meio copo. Então por que correr risco de tão grandes por uma indulgência tão pequena? O médico, vocês médicos, pelo que você tem que responder? O médico disse que eu deveria tomar um pouco, e eu tomo. Aos poucos, o pequeno fio se transforma em uma corda de carroça. A história do médico termina fazendo o que nenhum médico justificaria. Será que ele dirá: o médico disse que devo? Quando voltar para casa rolando à noite, mal conseguir encontrar o caminho para a cama e acordar com dor de cabeça pela manhã? Ele teria feito melhor se pedisse a Deus graça para escapar enquanto ainda sentia pouco prazer na fascinante aguardente e era dono do seu apetite. A corda da carroça é difícil de quebrar, como muitos descobriram, embora eu encorajasse até mesmo estes, pela graça de Deus, a lutar pela liberdade. Bem, diz um jovem, esse não é meu pecado. Fico feliz que não seja assim, mas qualquer outro pecado, se persistir, irá destruí-lo. Não tentarei descrever seu pecado. Descreva você mesmo e pense sobre isso. Mas você poderia, por favor, lembrar-se do engano do pecado, a maneira como ele chega aos homens, como a geada na noite tranquila nos meses de inverno chega ao lago? A piscina está plasta e a geada só pede para esmaltar levemente a superfície. A camada de gelo é tão fina que dificilmente se poderia chamar-lhe de gelo. Mas uma vez filmada a piscina, a camada de gelo começou. Logo tem 1 polegada de espessura e em poucas horas uma carroça carregada poderá passar por cima dela sem estrondo, pois toda a piscina parece transformada em mármore. Assim, os homens dão lugar a uma outra paixão maligna, este ou aquele vício, e o hábito vai de mal a pior, até que as cordas da vaidade se alargam em traços de carroça e eles não conseguem escapar da carga a qual estão atrelados. Temo que não sejam poucos os que têm a noção ilusória de que estão seguros tal como estão. A segurança carnal é feita de cordas de vaidade. Como pode um pecador estar seguro enquanto o seu pecado não é perdoado? Como ele pode estar em paz enquanto é escravo do mal e inimigo de Deus? No entanto, muitos imaginam que são tão bons quanto necessário e muito melhores que os seus vizinhos. Certamente, tais como são, certamente devem estar seguros, visto que são tão respeitáveis, tão bem inclinados e tão respeitados. Um homem pode acostumar-se ao perigo até nem mesmo percebê-lo, e uma alma pode acostumar-se à sua condição até não ver nenhum perigo na impenitência e na incredulidade. Assim como o cão do ferreiro se deita e dorme enquanto as faíscas voam ao seu redor, assim também um pecador endurecido pelo Evangelho dorme sob advertências e súplicas. A princípio, o ouvinte teve que violentar a sua consciência para escapar da força da verdade, mas finalmente ele é envolto em aço, e nenhuma flecha da palavra pode feri-lo. Ó você que está tranquilo em Sião, imploro que ouça minha advertência e fuja da segurança carnal. Ó Senhor, desperte-o de sua condição de sono. Esta é uma palavra de advertência. Não tenho tempo esta noite para entrar em todos os detalhes. Eu gostaria de ter feito isso. Cuidado com os ovos de chocatrize.
Lembre-se de como as gotas desgastam as pedras e os pequenos golpes derrubam grandes carvalhos. Não brinque com uma cobra, mesmo que ela tenha apenas 30 centímetros de comprimento. Mantenha-se longe da beira do precipício. Fuja do leão antes que ele salte sobre você. Não forje para si uma rede de ferro, nem se torne o construtor da sua própria prisão. Que o Espírito Santo te livre, que você toque a cruz e encontre nela o poder que o libertará e o deixará ir.